Então, vamos lá. Nossa revisão de funções, ok? Revisão de funções. Bom, olha só. Aqui nessa questão 18, FRJ, seja dada a função de reais em reais, ou seja, isso aqui é o domínio, isso aqui é a imagem, ok? Uma função definida por f de x igual a x mais b. Se o gráfico da função f passa pelos pontos A e B, a função, ou seja, a função inversa, né? Ele quer inversa de f de x. Tudo bem? Mas quando é que eu tenho uma função inversa? Bom, eu tenho uma função inversa quando a função ela é exatamente bijetora. Ok? E o que é uma função bijetora? É a função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Sobrejetora. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar saber o que é injetora e o que é sobrejetora. Por quê? Porque ele já deu direto que ela é uma função inversa. Por quê? Porque quando uma função ela é bijetora, ela tem uma inversa, tá? Nesse caso, ela já pulou os tópicos e disse que ela é inversa. Se ela é inversa, a gente tem que encontrar o f de x, perfeito? Que é ax mais o valor b. Ok? Ou seja, para a gente montar essa lei de formação, né? Por quê? Porque ele não quer f de x, ele quer f de x a menos 1, que é a inversa, ok? A gente vai ter que encontrar o a e o b para montar a função e fazer a inversa. Já já eu explico o que é a inversa, como é que faz, ok? Vamos montar a primeira função. Bom, para montar a função, a gente tem que primeiro achar o coeficiente angular, que é a variação do y sobre a variação do x, perfeito? E o que é essa variação? Essa variação é exatamente a variação do ponto, ok? Por exemplo, aqui no A, eu tenho o y aqui, vou chamar de y1 e o x1 aqui, tá? Aqui no B eu tenho o yb e eu tenho o x2 no caso, o x do B, ok? Aí eu faço um menos o outro, ou seja, vai ficar y2 menos o y1, o y1 sobre x2 menos x1, ok? Aí quem vai ficar aqui? Vai ficar 3 menos o 2, ou seja, 3 menos o 2, sobre o 2 menos o 1, ok? 2 menos o 1. Ou seja, aqui vai ficar 3 menos o 2, vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 1. Ou seja, o A é quanto? 1. Sabendo que o A é positivo, ou seja, o A é maior que zero, a função ela é crescente, ok? Se o A fosse menor que zero, a função seria decrescente, perfeito? Então, vamos lá. A é igual a 1, perfeito? Ou seja, encontramos o A. Como é que fica a função f de x? Igual ao A, que é o A? 1. 1 vezes o x mais o valor b. E como é que a gente vai encontrar esse valor b, senhores? Bom, esse valor b é exatamente... como é que eu posso encontrar? Eu posso substituir um dos dois pontos, tá? Vamos substituir o 2, o ponto A, que tem o valor 1 e 2, que são pontos menores do que o b, ok? Ou seja, quando o y, que é o x, for 2, né? O x é quanto? 1, ou seja, mais o b. Ou seja, encontramos que o b é quanto? Fica 2 igual a 1, mais o valor b. Passando 1 para lá, b é igual a 1, ok? Ou seja, a função é quem? F de x igual o a que é, o a que é 1, não precisa aparecer, fica x, mais o valor 1, ok? Só que, pessoal, entenda, essa daqui é a y, ok? Que é x mais 1, mais o valor 1, que passa nesses dois pontos aqui, ó, ok? Por dois pontos passa uma única reta, ok? Só que ele não quer f de x. Ele quer exatamente a f de x elevado a menos 1. Ou seja, o que eu faço aqui? Eu troco o x por y, ok? Como é que faz isso? Vamos fazer a inversa agora, a inversa. A inversa como é que fica? Fica o seguinte, no lugar do y, tu coloca o x. E no lugar do x, tu coloca o y é menos 1. Mais 1. E isola o y é menos 1. Ou seja, x, né? Aí passo para lá o 1, fica menos 1, igual a y elevado a menos 1, que é a mesma coisa que f de x elevado a menos 1. Ou seja, f de x elevado a menos 1 é igual a quem? X menos 1. Ou seja, nossa resposta é quem? F menos 1 de x, que é igual a x menos 1. Perfeito? Qual que é a nossa resposta?
Letra C de casa, perfeito? Ou seja, por uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. Bijetora. E para ela ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Injetora. E para uma função ser sobrejetora, o conjunto domínio de F tem que ser igual ao conjunto imagem de F. E para ser injetora, todo elemento de X tem que ter um correspondente diferente em Y, ok? Por exemplo, por que que a função, por exemplo, do segundo grau, por exemplo, vamos formar uma função aqui decrescente, né? Por que que essa função aqui não é uma função que admita inversa? Porque ela não é injetora. Por que que ela não é injetora? Porque, por exemplo, pelo teste da reta horizontal, eu tenho os valores aqui para o x, ó, diferentes. Aqui é um valor x1 e aqui é um valor x2, que vai dar a mesma imagem, perfeito? A mesma imagem aqui, ou seja, não pode cada elemento de x, só tem que ter um correspondente a y, perfeito? Então, essa foi a nossa questão sobre função inversa, perfeito? Alguma dúvida?